Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para gravar mais uma videoaula referente ao conteúdo, né, da nossa próxima semana, né, que é a última antes do recesso, tá? Então hoje a gente vai dar início ao estudo da dinâmica, né, que é a segunda parte do estudo da mecânica. Lembra que lá no início eu falei para vocês que a mecânica se dividia em cinemática, a parte que a gente fazia a descrição dos movimentos através de equações, e essa descrição era a partir da descrição da posição, da velocidade e da aceleração, né? E através de equações, através de gráficos, a gente conseguia interpretar e descrever diversos tipos de movimentos. Dentro da dinâmica é onde a gente vai se preocupar com as causas dos movimentos. Se você parar para pensar um pouquinho dentro da cinemática, em momento algum a gente se perguntou qual era o motivo do objeto se manter num determinado tipo de movimento, seja ele uniforme, seja ele uniformemente variado, seja ele a combinação dos dois movimentos, né? Justamente porque essa preocupação ela vai surgir a partir aqui do capítulo 6, que é a unidade 3 do nosso livro, onde a gente vai tratar da dinâmica, movimentos e suas causas. Ok? Então aqui a gente começa a nossa jornada dentro da dinâmica. A gente vai utilizar essa última aula aqui antes da parada e a primeira aula após o recesso, né? Após a parada de final de ano e início de janeiro, para estudar um pouco, começar a estudar um pouco da dinâmica. Basicamente a gente vai estudar o capítulo 6, mas existem outros 2 capítulos onde ainda esse assunto será abordado, mas isso aí vai ficar para o quarto bimestre, ok? Então vamos lá. Basicamente o capítulo 6 a gente vai dar início, né? Vamos dizer assim, passar os primeiros conceitos, falar das primeiras forças, né? Então a gente vai resolver situações mais simples, né? Então o capítulo 6 é investigando a ação das forças, né? E é justamente onde a gente vai tratar desse conceito de força. O conceito de força é um conceito assim, bastante até tranquilo para a gente entender, porque é um conceito que a gente usa desde que a gente está presente aqui no mundo, né? Em que a mãe fala para o menino fazer força para empurrar um objeto, o menino senta no pinico aí e faz força. Então ele já tem uma noção do que é força, né? A força que ele precisa para carregar um determinado objeto. Eu tenho uma pequenininha lá de 3 anos, né? Você fala para ela, Aurora, carrega isso aqui. Ela fala, eu não consigo, porque instintivamente ela já entendeu, né, que carregar aquele objeto que é mais pesado, ela precisa de uma força maior do que aquela que ela possui. Então é um conceito instintivo, diferentemente, por exemplo, do conceito de aceleração, né, do conceito de velocidade, que é uma coisa que a gente aprende só, talvez, quando a gente é um pouco mais velho, digamos assim, né? Mas o conceito de força a gente usa praticamente desde que a gente veio ao mundo, né? A gente precisa entender que a força, né, da forma que a gente conhece, ela sempre está relacionada ao conceito de puxar, de empurrar, de pressionar, né? Então, eu vou empurrar um objeto, eu vou fazer força. Eu vou puxar um objeto, eu vou pressionar, né? Por exemplo, eu vou amassar uma latinha, né? Então, eu faço uma força, pressiono e consigo ver o efeito. Eu pego um elástico e puxo, né? Então, eu vejo esse elástico esticando, né? Então, esse conceito de força, em geral, a gente consegue visualizá-lo dessa maneira, né? Só que muitas vezes a força está presente e eu não consigo visualizar. Por exemplo, quando eu pego um objeto e coloco sobre a mesa, eu vou pegar aqui pegar minha garrafinha de água e colocar ela aqui, ó. E aí ela vai ficar quietinha, né? Ela tá quieta, tá parada, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar que existem forças atuando sobre essa garrafa. Em geral, a gente sempre enxerga a força atuando quando você vê, vamos dizer assim, um efeito visual, né? O objeto se desloca, né? Eu puxo o elástico, ele aumenta de tamanho, eu pressiono a latinha, ela amassa, né? Só que não só nessas situações as forças estão presentes, numa situação como essa também. Né? A gente vai ver que aqui tem pelo menos 2 forças atuando sobre esse objeto, mas essas forças se cancelam, a gente vai entender um pouco desse conceito mais adiante, e esse objeto permanece parado, tá? Mas devagarzinho a gente vai entendendo o que está por trás de cada uma dessas situações. Vou aproveitar para beber um pouquinho aqui, né? Então, a gente precisa entender que a força é uma grandeza vetorial. Lembra daquela separação que a gente fez? Grandezas escalares e grandezas vetoriais? Então, a força é uma grandeza vetorial, né? A força é um vetor. Então, eu preciso dizer para onde a força que está atuando no objeto, para onde ela aponta.
Então eu sempre vou usar, e vou usar bem mais, né? Vocês vão ver que vai aparecer bastante, né, o uso daquelas setinhas para indicar para onde a força aponta. Aqueles conceitos de soma vetorial. Ah, eu tenho 2, 3 forças atuando, qual que é a resultante, né? Falar a soma vetorial é calcular o resultante. Qual que é o resultado da ação dessas várias forças? Aquele método de componentes, né, que a gente aprendeu sobre a decomposição, né, multiplicar por seno e cosseno, vai estar muito presente aí. Então, se você não, né, entendeu direito, né, volta lá na videoaula sobre vetores, né, assiste de novo, né, vê se ficou claro, né, assiste quantas vezes forem necessário e qualquer coisa, estou aqui à disposição para tirar a dúvida. Ok? Então, força é uma grandeza vetorial e ela sempre está relacionada com esses conceitos de puxar, empurrar, pressionar, né? Na sequência, então, a gente vai falar das principais forças, né, que a gente vai usar dentro da mecânica. Não são as únicas, né? Existem outras forças, só que as outras forças que existem a gente não vai utilizar. Por exemplo, tem força elétrica que a gente não vai falar agora, vai ser só na física do terceiro ano, força magnética também, entre outras. Então eu vou falar daquelas que estão presentes nos problemas mecânicos, né, que são as mais simples, né? E a mais simples, a mais corriqueira de todas é a força-peso, né? Porque ela vai estar sempre presente nos nossos problemas. Vamos entender por quê. A força-peso, né? Então peso é uma força, né? A força-peso, ela atua em todo o corpo que possui massa. Então, por isso que ela sempre vai estar presente. Se eu vou analisar o movimento de um objeto, se esse objeto existe, ele possui massa, então o peso vai estar presente. Então, todo objeto que tem massa, peso, né? Tem origem na interação gravitacional entre os corpos e a Terra, né? Então, agora a gente está entendendo de onde vem essa força, né? Que a força está presente e de onde ela vem. Todos os corpos que existem, né, que estão nas proximidades da superfície da Terra, melhor dizendo, eles são atraídos pela Terra, né? Então eles são puxados sempre na direção da Terra. E aí é a essa atração, a essa interação entre eles, né? Igual a gente pensa no ímã, né? Quando você vê um ímã puxar o outro, né? Ou o ímã puxar um pedaço de ferro, né? Existe uma força ali de interação. É a mesma coisa pensando no peso. Todo objeto que possui massa, surge uma força que atua sobre ele, que é o peso, que puxa ele em direção à Terra, ok? Então a origem é dessa interação. Ah, professor, o senhor falou da Terra, mas acontece com qualquer outro planeta, qualquer outro astro? Sim, né? Se você for lá na Lua, você tem uma força de interação. Só que como a massa da Lua é diferente, você tem uma interação diferente. Existe uma dependência com essa massa. Na verdade, a gente pode até exagerar. Se eu pegar, por exemplo, 2 objetos pequenos e colocar eles distantes lá no espaço, né? Colocar eles distantes de qualquer outra interação, eles vão sofrer força de atração entre si. Então, na verdade, todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. Eu não estou atraindo os objetos que estão aqui do meu lado, né? Por exemplo, quando eu coloco esse apagador aqui, ele não vem em minha direção, porque na verdade existe uma interação muito maior que puxa ele na direção da Terra. Então ele fica quietinho lá, a gente despreza essa interação entre nós dois, nesse caso. Mas se nós dois estivéssemos isolados lá no espaço, existiria uma química aqui e nós dois seríamos atraídos, tá bom? Mas isso aí a gente vai deixar para a gravitação. Vamos olhar quando a gente for estudar gravitação. Na verdade, acho que a gente nem vai conseguir, nem vai ter tempo suficiente para estudar aqui no primeiro ano. Mas, em geral, esse conteúdo é visto quando, né, esse tipo de interação, os detalhes dessa interação de qualquer corpo que possui massa, é vista com mais detalhes quando se estuda a gravitação. Aqui a gente vai olhar sempre para a interação do objeto com a Terra, ok? Essa força, ela sempre aponta para baixo, né? O para baixo é uma escolha de referencial, né? Então, por exemplo, quando eu olho para um objeto caindo, eu tenho o peso que puxa ele para baixo. Vou pegar um giz aqui de uma outra cor, vou pegar um verde aqui, ó. Então você vai ter um peso puxando ele para baixo. Aí eu vou usar o vetor para representar essa força. Então tem um peso. Coloca um pezinho, P, peso, né? E a gente costuma colocar uma setinha para indicar que essa grandeza aqui é um vetor. Essa aqui, ó, a massa, esse objeto possui massa, então eu botei o Mzinho aqui para representar, né? Não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Isso aqui é uma grandeza vetorial e que aponta para baixo, né? Verticalmente para baixo, né? Eu coloquei para baixo aqui e entre parênteses centro da Terra pelo seguinte,
Quando eu olho para a nossa referência aqui, o para baixo é como se fosse sempre na direção do centro da Terra. Só que se eu mudar o referencial, por exemplo, se eu sair da Terra, o objeto está aqui. Ele vai apontar para baixo, para o centro da Terra, assim, ó, né? Mais ou menos aqui assim. Aqui está o peso dele, né? Mas se eu pegar um outro objeto e desenhar ele aqui assim, ó. Então esse objeto aqui também possuindo massa, o peso dele não vai estar para baixo. O peso dele vai estar apontando na direção do centro da Terra. Então o peso desse objeto está aqui, ó. Certo? Então falar para baixo e centro da Terra tem a ver com essa questão da escolha do referencial. Em geral, a gente sempre vai fazer problemas, né? As situações que a gente vai discutir dentro da dinâmica aqui são situações assim, que a gente está, né, próximos aqui dos objetos. Não uma situação em que a gente está olhando os objetos de longe, assim, lá de fora da Terra. Então, em geral, a gente sempre vai colocar o peso verticalmente aqui para baixo. Seja o objeto caindo, sem nada para segurar ele, o peso puxa ele para baixo, seja o objeto apoiado. Ó. Eu posso colocar esse objeto aqui apoiado, o peso também vai estar atuando para baixo. Nesse caso aqui, o objeto cai, nesse não, porque aqui não tem nada para segurar. Aqui você tem a superfície da mesa que vai segurá-lo, certo? Então, por isso que ele não cai, ok? Mas aí a gente vai ver essa questão da força da superfície da mesa logo na sequência, que é a próxima força, próximo tipo de força que a gente vai estudar, que é a força normal. Então vamos para a força normal, a segunda, né? Então a força normal atua em todo o corpo que esteja em contato com uma superfície. Então, o objeto está em contato com a superfície, como é o caso aqui, você vai ter uma força normal. Então, objeto em contato com a superfície sempre vai ter a força normal. No caso, ela sempre vai apontar numa direção que é perpendicular em relação à superfície. Então, sempre aponta numa direção perpendicular à superfície. O que isso significa? Por exemplo, aqui não tem contato com superfície, então não tem normal. Se o objeto está sobre uma mesa, então está aqui o objeto, e aí ele está sobre a mesa. Obviamente tem o peso, né? Mas não vou representar, porque meu objetivo aqui é representar a força normal. Então a força normal é sempre uma força exercida pela superfície. Então a superfície empurra o objeto para cima. Por isso que ele não cai. É como se a gente pensasse o seguinte, tem uma força puxando ele para baixo. Ele não cai porque tem outra empurrando ele para cima. Quem está empurrando ele para cima é exatamente a força normal. E a gente põe o Nzinho aqui para representar. Ok? Então essa é a força normal. Perpendicular à superfície. Perpendicular é porque forma 90 graus, né? Então, às vezes, quem não se lembrar aqui, ó, formando 90 graus, certo? Falar de perpendicular é formar 90 graus. Só que aí vai acontecer o seguinte, se eu inclinar a superfície, você vai ter situações, por exemplo, de um objeto sobre um plano inclinado. Quando você inclinar o plano, a normal vai inclinar também. Ela vai ficar assim, ó. De modo a permanecer formando 90 graus com a superfície. Eu posso ter uma situação
igual o apagador aqui, ó, eu posso colocar ele no quadro. A superfície é vertical. Então, se eu tiver uma superfície vertical e o objeto em contato com essa superfície vertical, ele vai sofrer a ação de uma força normal. Apontando aqui se a minha parede está à direita, né? Se a minha superfície vertical está à direita, a força aponta para a esquerda. Eu posso ainda colocar, por exemplo, o apagador lá no teto, encostar ele lá e ficar segurando, né? Então, se eu tenho uma situação desse tipo, o objeto em contato assim por baixo da superfície, aqui ele está acima da superfície, então a força aponta para cima. Se ele está abaixo da superfície, a força aponta para baixo, certo? Então, entrou em contato com a superfície, tem normal. E aí você tem que garantir que ela seja sempre perpendicular à superfície, da superfície para o objeto. Então, da superfície na direção do objeto. A superfície está embaixo do objeto, então vai apontar para cima. Está inclinado aqui, aponta para lá. Superfície vertical, força normal horizontal para garantir os 90. Então, ela aponta para lá. Se a superfície é horizontal, no caso um teto, ele vai apontar aqui para baixo. Professor, mas como que eu calculo essas forças? Vou até fazer essa deixa, porque na verdade eu já tinha que ter falado isso aqui. Eu acabei pulando e esquecendo, querendo falar da força normal logo, né? Como que eu calculo essas forças? Eu só estou falando conceitualmente, por enquanto. A normal, a gente não tem uma equação pronta. A gente vai ver que para cada situação, a gente vai associar com as outras forças envolvidas, o peso, força de atrito, a gente vai falar de várias, né? Aí a gente vai obter o valor da normal baseado no problema, tá? Então ela não tem uma equação pronta. No caso do peso, ele tem. Então eu vou voltar aqui rapidinho, porque eu acabei esquecendo disso, né? O peso, ela tem uma equação pronta. Como que o peso é calculado? É uma fórmula, né? Uma equação muito simples. Vou apagar aqui, só para eu poder escrever aqui no meio, né? O peso, ele é calculado por mg, né? Por que mg, né? O que representa cada uma das coisas aí? O P, obviamente, é o peso. Vou escrever aqui embaixo, né? O M é a massa do objeto. Essa massa, ela é medida em quilogramas. Isso é muito importante a gente lembrar que a massa no sistema internacional, ela é medida em quilogramas. E o G é a gravidade. Sim, aquela que a gente já conhece, já usou lá nos movimentos verticais, né? Queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, ou oblíquo, né? Então é aquele valor de G, né? Então é a gravidade local. Então se eu estou na Terra, a gravidade vale 10. Então eu calculo o peso do objeto, pegando a massa dele em quilogramas. Por exemplo, minha massa mais ou menos 67 vezes a gravidade, 10. Então o meu peso é 670. 670 é o quê? Newtons. Então a unidade do peso, né? A unidade é o Newton. Vou apagar aqui, para escrever isso também. Então, o peso, vou colocar entre parênteses aqui a questão das unidades. Então, ele é dado em newtons, então a gente usa o newton para representar, né? Vou escrever aqui. Isso aqui é uma homenagem ao Isaac Newton, né? Que é responsável aí pelas leis do movimento, né? As leis de Newton, a gente vai estudar com detalhes, né? As leis de Newton nos próximos capítulos. Então, ela vai ser sempre medida em newtons quando a massa tiver em quilogramas. Então, a massa em quilogramas. E, obviamente, a aceleração da gravidade, a gente já trabalhou, é metros por segundo ao quadrado. Então, metros por segundo ao quadrado em quilogramas resulta um peso em newtons, ok? É importante até criar falar de uma diferença aqui entre peso e massa, né? A gente, habitualmente, né, cotidianamente, a gente usa a ideia de peso. Eu subi na balança e meu peso é 67 quilogramas, por exemplo. A gente fala muito assim, né?
todo mundo entende, né? Já é um linguajar corriqueiro e comum. Então, eu falo do peso dando o valor da massa. Na verdade, o que eu estou medindo é a minha massa. A minha massa é 67 quilogramas. Né? O meu peso, aí a gente tem que separar. Quando a gente falar do peso, é uma força, né? Ela vai ser dada em newtons. Então, o peso de um objeto é a massa dele em quilogramas vezes a aceleração da gravidade. Tá? Que se for no caso da Terra, a gente vai usar 10, né? A maioria dos problemas que a gente vai resolver para a Terra. Então é o 10 e é uma continha simples, é só um produto, multiplicar por 10, só acrescentar um zero, só andar com a vírgula uma casa para a direita. Um objeto de 2,5 kg de massa tem um peso de 25 newtons, porque é só multiplicar por 10. Andei a vírgula uma casa para a direita. Ok? Vamos falar de pelo menos mais uma força aqui, que é a força de tração. Eu acho que eu vou parar na força de tração, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. As demais, a gente vai citar força elástica, força de atrito e força de resistência do ar. Aí fica para a próxima aula, tá bom? Então, peso, massa vezes a gravidade. Normal, não tem equação pronta. Então, a gente vai achar de acordo com o problema. Tração, que é a próxima que a gente vai discutir, também não tem uma equação pronta. Então, o que é a força de tração? Também conhecida, seguir o padrão aqui, né? Às vezes, ela é chamada de força de tensão. Eu vou usar, o livro usa mais tração. Não, mas se aparecer tensão, não ache estranho, né? Ela é uma força exercida por fios, cordas, cabos e etc. E etc é porque pode aparecer afins, né? Coisas, né? Uma linha, né? Enfim, tiver sempre algo desse tipo, um fio, uma corda, um cabo, né? Alguma coisa nesse sentido, vai ter uma força de tração, né? Sempre aponta na direção. Vou falar do fio, né? Sempre aponta na direção do fio, mas é o que tiver, né? Do fio, da corda, do cabo, né? Então sempre vai apontar na direção dessa linha que estiver segurando o objeto, que se tiver tá amarrado ao objeto de alguma maneira. Por exemplo, eu vou pendurar um objeto lá no teto. Então imagina aqui, ó, vamos imaginar que tem uma superfície aqui, o teto, né? Lá em cima, assim, colocar assim só para a gente entender que essa linha aqui, né? Tem algo acima dela. Aí eu vou pegar uma linha aqui, uma corda e pendurar um objeto. Você pendura um saco de pancada, sei lá, alguma coisa do tipo assim, você vai lá e pendurou lá no teto. A gente sabe que esse objeto, uma vez ele tendo massa, vai ter o peso puxando ele para baixo. Mas por que esse objeto, estando pendurado no fio, ele não cai? É justamente porque tem uma força que o fio exerce sobre ele, né? Então o fio vai fazer uma força, nesse caso, para cima, e essa força sempre aponta na direção do fio. Então a força de tração aqui, ó, é uma força que aponta do objeto, é uma força que é exercida no objeto. A gente sempre vai analisar, né, na maioria dos casos, a força exercida nos objetos. Então a força que age em cada uma dessas massas estão orientadas de acordo com os vetores, mas é sempre da superfície para o objeto. A força que age no objeto puxando ele na direção do fio. Então o fio puxa ele para cima. Então lembra de colocar o vetorzinho, que é uma seta orientada, então apontando para lá. Tem o peso aqui para baixo, mas eu não vou representar nesse caso não. Então a gente usa o T aqui para representar. Então P para peso, N para normal, T para tração. Vê que assim, a gente sempre, na medida do possível, a gente tenta escolher as letras para ficar fácil de associar, né? Então tem um fio aqui, tem uma tração puxando ele para cá, né? Situações que a gente pode variar disso aqui. Eu posso pensar numa situação um pouco mais complexa, por exemplo, um objeto pendurado por dois fios. Então vou pegar um objeto, pegar tipo uma barra assim mais comprida, né?
essa barra bem pesada, e vou amarrar ela aqui por 2 fios, uma aqui e outra aqui, assim. Então, você pode pensar numa situação desse tipo. São 2 fios diferentes segurando aqui esse objeto. Então, se são 2 fios diferentes, eu vou ter 2 trações, uma na direção de cada fio, sempre do objeto, a partir do objeto na direção do fio. Então, nesse caso, como são 2 trações, eu tenho que dar nomes diferentes para cada uma delas. Eu vou chamar essa aqui de T1, vou chamar essa aqui de T2, ok? Então, T1 e T2. Sempre que for fios diferentes, são trações diferentes. Se for o mesmo fio, é a mesma tração. Como assim, professor? Tem uma situação que a gente vai estudar de um problema corriqueiro, né, de leis de Newton aqui, nessa parte da dinâmica, que é você colocar um objeto assim sobre a mesa. Aí você tem aqui na quininha da mesa uma roldana, né, uma poliazinha. E aí você faz passar um fio que está amarrado nesse bloco, né, nesse corpo aqui que está sobre a mesa. Esse fio passa pela roldana e tem um outro objeto pendurado aqui, ó. Então isso aqui é um problema bastante corriqueiro, a gente vai resolver problemas desse tipo. O mesmo fio, ele só passa na roldana, a roldana tem a função de mudar a direção aqui do fio. O fio que é horizontal aqui passa a ser vertical aqui, só isso, né? Essa é a função da roldana. A gente vai estudar problemas desse tipo, é claro que vai ter outras forças, vai ter peso porque os objetos têm massa, vai ter normal porque nesse aqui ele está em contato com a superfície, então tem que representar normal, que seria vertical para cima, mas vamos focar a nossa análise aqui na tração, né? Que é o nosso objetivo aqui. Então vai ter a tração atuando nos 2 objetos, porque os 2 objetos estão presos a um fio, né? E aí eu tenho que lembrar de 2 coisas. Primeiro é que se é o mesmo fio, é a mesma tração. Se são fios diferentes, diferentes trações. Uma vez que é o mesmo fio, é uma única tração que vai atuar nesses 2 objetos. Então a gente considera aqui que a tração nesse objeto é igual à tração nesse aqui. Segundo, a gente tem que lembrar que a tração sempre aponta do objeto na direção do fio. Então, por exemplo, a tração aqui nesse objeto que está na superfície da mesa, ela aponta para cá, ó. Ela é horizontal para a direita, né? No objeto que está pendurado, ela é do objeto para a direção do fio. Então, ela é vertical para cima. Ok? Então, tem fio, tem tração. Sempre do objeto na direção do fio, né? Fios diferentes, trações diferentes. É o mesmo fio, é a mesma tração. Então, T e T é igual. Aqui são 2 fios, T1 e T2. Então, são trações diferentes. Ok? E da mesma forma que a normal, você não tem uma equação pronta para calcular a tração. Você vai ter que analisar a tração em cada situação. Só para citar como exemplo, imagine que nesse caso aqui, só tem a normal e o peso. Nesse caso aqui, só tem a tração e o peso. Então, nessas situações, objetos parados, objetos em equilíbrio, depois a gente vai ver esse conceito com mais detalhes, né? Podendo estar parado, nesse caso e naquele caso lá, a tração é igual ao peso. A normal é igual ao peso. O peso eu sei que é calculado pela massa vezes a gravidade. Então eu sei calcular o peso, a normal nesse caso vai ser igual ao peso. A tração nesse caso vai ser igual ao peso. Aí eu tenho um valor numérico, né? Um valor calculado para essas forças. Nesses casos aqui já não é mais igual ao peso. Nesse caso já não é mais igual ao peso. Então, assim, depende. Aqui eu vou ter que fazer a análise, mas assim, você vai ter que sempre, só para a gente pegar o caso mais simples, para a gente verificar que essas forças, elas sempre vão ser calculadas baseadas na situação física que a gente estiver medindo. Ou se eu tiver um equipamento aqui de medir força, né? Eu posso colocar um equipamento aqui e medir essa tração, eu posso colocar um equipamento e medir lá aquela normal, né? Mas pelos problemas você não tem uma equação pronta, você sempre tem que associar na situação física do problema. Esse equipamento que é usado para medir força, né, é um dinamômetro, né? Dinamômetro porque é uma das unidades, né, não é a unidade padrão, mas uma das unidades usadas para medir força é o dina,
né? Então por isso que vem dinamômetro, né? Um medidor de dinas, né? Então, mas enfim, não vem ao caso essa situação, mas é só para a gente entender que não tem equações prontas, tá bom? Então finalizo por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, bons estudos aí, tchau!